Oi, galera, tudo bem? Bom, eu tô passando por aqui para gravar esse videozinho, porque nós tivemos algumas alterações na rotina e na nossa semana. Foram decretados esses feriados, né? Então, eu quero falar com vocês tanto as crianças do meu grupo quanto as crianças do grupo do Rodrigo, que a nossa videochamada em que nós faríamos o jogo do stop, nós vamos fazer na semana que vem, tá bom? Então, para as crianças do meu grupo, o jogo de stop vai acontecer na próxima videochamada, que vai ser na terça-feira, às 11 horas da manhã, tá bom? E para as crianças do grupo do Rodrigo, o stop vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã. E eu venho aqui nesse vídeo mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a tabela. É importante que no dia que nós formos jogar esse stop por vídeo chamada, que vocês já cheguem com as tabelas prontas, tá bom? Então façam aí na casa de vocês. Eu vou colocar as categorias que vão entrar no jogo, tá bom? E aí no dia da videochamada vocês já levam a tabela junto com vocês para perto do aparelho que vocês forem usar para a chamada. Combinado? Então eu desejo para vocês um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Não deixem de fazer a tabela, tá bom? Beijos, galera. Tchau. Então, pessoal, vamos começar a nossa tabela? Então, é o seguinte: para fazer a tabela do nosso jogo de stop, nós vamos precisar de uma tabelinha que tenha 6 colunas e 4 linhas, tá bom? Então, como eu faço isso, né? Então, eu vou dar as coordenadas aqui para vocês, ó. Eu fiz um ponto inicial aqui no 0 da minha régua, e para que nessa folha sulfite, é importante que a folha esteja na horizontal, tá bom? Que é esse sentido aqui que a minha folha tá, como se ela estivesse deitada, combinado? Então, na horizontal. Então, aí eu posiciono a minha régua, faço um ponto inicial aqui no 0 e a partir de então eu vou contando de 4 em 4 centímetros, ó. Então, do 0 ao 4 é uma coluna, do 4 ao 8 é a segunda coluna, do 8 ao 12 é a terceira coluna, do 12 ao 16 é a quarta coluna, do 16 ao 20 é a quinta coluna. Então, a minha tabelinha aí tem mais uma coluna aqui, que é do 20 ao 24, é a sexta coluna. A minha tabela vai ter 6 colunas, combinado? Cada número que vocês vão contando de 4 em 4 centímetros vai fazendo uma marquinha aqui, que isso vai ajudar na hora de fazer as linhas, combinado? Na hora de traçar aí a separação das colunas, tá bom? Então vamos lá? Oi, galera. Então, ó, eu fiz o seguinte, aqui onde eu tinha feito a marquinha aqui que começava lá do 0, ó, eu desci a coluna para fechar e aí eu vou até o número 16, são 16 centímetros, tá bom? Então, vamos fazer isso. E aí, a próxima tarefa vai ser traçar as linhas, tá bom? Então, a gente vai fazer de 4 em 4 também, combinado? Então, aqui eu fiz a divisão dos centímetros da linha, tá vendo? Começando lá no pontinho azul no 0, aí um pontinho aqui no 4, 8, 12 e no 16, tá bom? Minha régua tá um pouquinho fora do lugar, tá bom? Porque eu mesmo tô segurando o telefone para gravar, então a coisa movimenta. Então, são linhas de 4 em 4 centímetros. Com as marcações feitas, ó, eu fiz o traço aqui, estabelecendo as colunas lá naquelas marquinhas que eu tinha feito. Agora eu vou fazer o traço para estabelecer as linhas aqui nessas marquinhas aqui que já estão feitas de 4 em 4 centímetros.
Bom, pessoal, então essa é a estrutura da nossa tabela, tá bom? Ela tem 24 centímetros de largura e tem 16 centímetros de altura. Então, cada quadradinho tem a diferença de 4 centímetros. 4 centímetros para esse, 4 centímetros para esse, 4 centímetros aqui e por aí, e assim por diante, tá bom? Então, na videochamada, algumas crianças comentaram que não tem régua em casa. E quem não tem régua, como é que pode fazer essa tabela? Bom, com a informação de que nós precisamos de uma tabela que tenham 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, vocês podem tentar fazer ou com um livro ou com alguma coisa que deixe reto, ou, para quem quiser fazer, também pode tentar fazer a medida de cada coluna de mais ou menos 3 dedinhos, tá bom? 3 dedinhos na coluna 1, 3 dedinhos na coluna 2, 3 dedinhos na coluna 3 e assim por diante. Assim como também 3 dedinhos nas linhas, tá certo? E se você não tiver régua para medir, pode usar traços assim. Por exemplo, às vezes quando eu quero fazer tabela, eu faço com traços mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Como se fosse um zigue-zague, enfim, e assim por diante. Combinado, galera? Agora nós vamos separar as categorias do nosso jogo. Combinado? Então, na primeira coluna, você vai escrever nome. Pode escrever na parte de fora da tabela, tá bom? Nome, ó. Observem que eu escrevi na parte de fora da tabela, tá bom? Na segunda coluna, nós vamos ter a categoria de objetos. Agora eu vou escrever as outras categorias e aí vocês me acompanhem. Aqui estão todas as categorias que nós vamos ter na nossa tabela. Então, nome, objetos, animal, lugar, comida, e aqui é o total, porque durante o stop nós vamos contar os pontos, combinado? Agora eu vou contar para vocês como é esse jogo para quem ainda não conhece. Então, no dia da videochamada, eu vou separar uma sacolinha, alguma coisa assim, onde nessa sacolinha terão letras, tá bom? Eu vou deixar 4 ou 5 letras lá para sortear. Aí, vamos supor que eu tirei a letra A, foi sorteada a letra A. Então, vai ter um tempo, eu vou deixar uma ampulheta ou um relógio marcando um tempo, que pode ser 3 minutinhos ou 4 minutinhos, no qual todos vocês vão preenchendo essas categorias com a letra A. Então, nome, objeto, animal, lugar, comida. E aí, depois que der o tempo, que nós vamos combinar lá na hora, eu vou dizer tempo encerrado. E aí, nós vamos calcular nossos pontos. Combinado? Então, aqui eu dei um exemplo com a letra A. Então, eu coloquei nome, Amanda, objeto, alicate, animal, anta, lugar, Austrália, comida, abacate. Aí, na hora da videochamada, quando der o tempo, cada criança vai dizer o que colocou. E aí, o legal do stop é isso, porque como vocês vão fazer ao mesmo tempo, a regra vai ser a seguinte: quem colocou um nome que ninguém colocou vai ganhar 10 pontos em cada categoria. Mas, por exemplo, alguém colocou, deixa eu pensar, alicate. E outra criança também escreveu alicate, então essas crianças que repetiram a mesma coisa vão colocar 5 pontos na categoria. Então, aquilo que for repetido por outro colega vale 5. Aquilo que foi só você que colocou vale 10. E assim por diante, combinado? Então, vamos supor, ninguém colocou anta, só eu. Só eu coloquei Austrália e só eu coloquei abacate. Aí, no final da rodada, a gente calcula quantos pontos nós fizemos. 10,
mais 5, 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. Então, eu anoto aqui 45, que foi o total desta rodada. Combinado? E aí, nós vamos fazer mais rodadas, né? Até chegar na rodada número 4, tá bom? E aí, depois nós vamos calcular o total de todos os pontos de todas as rodadas. Então, esse é o jogo do stop. Quem quiser treinar em casa, tá bom? Fiquem à vontade. Vou fazer um combinado com vocês, para vocês irem treinando e para vocês terem a criatividade de saber que palavras usar. No stop, no sorteio, eu vou colocar as letras A, então podem sair palavras aí com letra A, letra B, letra E e letra I. Então, vocês têm aí o feriado, né, para ir pensando em palavras dentro das categorias com essas letras. Na hora do stop, nós vamos sortear e vamos ver quais letras vão sair. Combinado, galera? Então, é isso. Espero que vocês aproveitem, que vocês consigam fazer a tabela aí. E até o nosso encontro na videochamada. Beijos, galera. Tchau, tchau.